Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: você é filho do rei, e no entanto cada dia está mais triste. Diga-me, por quê? É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer. Que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la. E que a mesma me sirva comida. E Aminon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo. E Aminon disse: por favor, deixe Tamar que venha e prepare alguns bolos aqui onde eu posso vê-la. E ela mesma os sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou e fez alguns bolos ali, onde podia vê-la. Então assou os bolos e tirou da forma para Aminon comer. Mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Todos saíram e Aminon disse a Tamar: traga os bolos aqui para a minha cama, sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Aminon, ele agarrou e disse: deite comigo. Irmãos, a santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, nós vamos abordar hoje o segundo vídeo. Ontem nós colocamos aqui um vídeo sobre adultério, né? Adultério no nosso meio. Vamos falar meio congregação, porque aí fora não se chama adultério. É adultério, mas não se chama. Por quê? É tudo normal. O marido trai a esposa trai o marido. Quando um perdoa, o outro não perdoa. E às vezes separam, ninguém gosta de ser traído. Mas no nosso meio o adultério ele é mais forte, porque compromete a vida espiritual de cada um de nós. Compromete a vida espiritual de uma irmã, de um irmão, né, irmãos? E por que, irmãos, nós estamos tocando nesse assunto de novo? Eu tenho aqui 3 comentários de irmãos em que ali ouvindo este vídeo, irmãos, comentaram: irmãos, olha só, foi o vídeo mais comentado desse dia de ontem, irmãos. Veja bem, eu não sabia que ia ter tantos comentários a este respeito. É para nossa querida Irmandade perceber, irmãos, este mal, o que está acontecendo com o povo que para de congregar, com o povo, irmãos, que às vezes sai da igreja e joga culpa em alguém, como eu já expliquei. Veja bem, eu estou com a tela aberta, 138 comentários, tudo falando aí, irmãos, que aconteceu na família, né? E os irmãos aqui dizendo: irmão Paulo, isso é certo, isso acontece, isso é notório. Hoje em dia, irmãos, não vamos ver por aí alguém chegando e falando bem assim: olha, a congregação jogou fora. Veja bem, essa história está na Bíblia. É sobre os filhos de Davi, irmãos. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito linda, muito bonita, que se chamava Tamar, né? E outro filho de Davi, chamado Aminon, se apaixonou por Tamar. Só que ele estava muito apaixonado, ela era uma meia-irmã. Aconteceu um incesto nisso? Não sei. Será se aconteceu? Mas, irmãos, veja bem, Aminon se apaixonou por Tamar.
E Absalão era filho de Davi e Aminon também. E o que ele fez? Ele encontrou outra pessoa. Sempre tem uma outra pessoa, irmãos, para influenciar o erro, né, irmãos? Para falar para você, não, faz isso que você vai se dar bem. Porque eu te vejo muito triste. Jonadab, né? Jonadab via Aminon muito triste nos cantos. Ele falou, você é filho do rei. Por que você tem que estar triste? Mas na realidade ele estava ali gostando da própria filha do próprio pai. Meia irmã, né? Então Jonadab deu uma ideia para ele. Aminon, finja-se de doente e peça para que seu pai mande Tamar e cuidar de você. E ali Davi, vendo o filho fingindo daquela forma que estava doente, mandou Tamar ir fazer uns bolos. E ali ela fazendo os bolos, ele mandou que esvaziasse o local e só ficasse ela. E falou para ela, venha me servir. De certo, deveria estar na cama, né? E chegando ali, quando ela foi servir os bolos, ele a agarrou e daí por diante vocês já podem saber o que aconteceu. Mas aonde eu quero chegar com esta parte que nós estamos aqui abordando na Bíblia, irmãos? Irmãos, às vezes as pessoas falam bem assim, olha, aquele irmão adulterou, pecou e foi perdoado. Como pode isso? Aí vem os julgadores, né? Como pode isso? Fez do que fez e ainda está na igreja. Será que Deus perdoou mesmo? Na maioria das vezes, irmãos, aconteceu até o perdão. Aí você vai falar, poxa, mas então eu vou errar também. Que aí, já que aquele irmão que errou, pecou, adulterou, fornicou, teve o perdão, eu vou errar porque se Deus perdoou ele, vai me perdoar. E é onde entra esse mal, aonde entra essa parte abominada, né, irmãos? Por Deus. Mas veja o que aconteceu com Davi, irmãos. Davi foi ungido como rei. Davi cortou a cabeça do gigante. Davi, quando foi orar na casa dele, ali, o rei, se não me engano é Samuel que foi orar na casa de Davi para ungir ele como rei, o pai de Davi, Jessé, apresentou todos os irmãos. Apresentou todos. Aqueles homens de guerra, fortão, né? Agora, o que os homens daquele estavam fazendo dentro da casa de Davi na hora do trabalho? Porque Davi estava no campo, apacentando as ovelhas. O que aquele monte de homem de guerra estava fazendo sem fazer nada ali dentro? Mas Davi estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas do pai e Deus ali se agradou de Davi. Mas isso veio ao longo do tempo que Davi adulterou, irmãos. Davi pecou. E ali houve uma grande comoção, né? E muitos tiram parte por aí, Davi pecou, sei o quê, para se auto-justificar, porque errou, saiu da igreja. Hoje até criticam a igreja, se passa por pessoas boas, pessoas que estão orientando, abrindo a sua mente contra a congregação. Mas nisso tudo tem uma história, irmãos. Davi errou, pecou, adulterou, Deus perdoou, mas teve um grande preço. A espada ficou dentro da sua casa. O que a espada fica dentro da sua casa? A maldição, irmãos. Isto, a maldição. Davi pagou o preço, irmão. Ele foi perdoado, mas ele pagou o preço da desobediência, do erro. Para começar essa história, Absalão, filho de Davi, que tinha uma irmã bonita, que era filho de Davi. E tinha um outro irmão, Aminon, que se apaixonou por Tamar, que era filha de Davi. E ali houve incesto, houve, né, outras coisas ali. E para um pai isso daí é muito ruim, irmãos. Dentro da própria casa, a própria família. Mas o pior vinha mais tarde. Isto. Quem queria pegar o reinado do pai? Quem queria?
Absalão queria matar Davi. E Davi teve que se esconder, porque senão ia ser um derramamento de sangue, e Davi amava o filho. Imagine como Davi ficou ali, aquele tempo todo, com o palácio fechado, e o povo lá fora pedindo para Davi aparecer na janela, e Davi não aparecia. Imagine o que Davi chorou quando soube da morte de Absalão. Imagine. Muitos podem falar que Absalão teve um acidente, mas não foi, irmãos. Foi a justiça de Deus. Davi chorou amargamente, está na Bíblia. A morte do seu filho, mas ele evitou o derramamento, porque o filho queria tomar o seu reino. E aí, irmãos, aonde a gente está falando esta parte, por quê? É o preço do pecado, é a morte, irmãos. Teve umas irmãs aqui que ela me mandou essa mensagem. Deus abençoe, irmãs. É bom que o povo, né, o povo está entendendo o que está acontecendo. Olha só. Minha esposa e eu somos da Congregação Cristã no Brasil e Americana, no Vale das Nogueiras. Estamos separados de corpos, mas estamos na mesma casa. Por erro que eu cometi na época da idolatria. Ela também era da idolatria, mas quando conhecia a palavra de Deus, nos chamou na graça. Ela faz parte do ministério e é porteira, mas não perdoa. Agora ela está cuidando da mãe, que está muito debilitada por causa da idade em São Paulo, só esperando perdão em nome de Jesus. Esperando perdão, Wagner parece, expôs este comentário em que na época da idolatria, que ele quis dizer na época do erro, eles não estavam na igreja, ele traiu a sua esposa. Olha só, estava fora da igreja, traiu a esposa e a esposa não aceitou. E ali Deus chamou. Mas mesmo assim, depois que Deus chamou, ela não aceitou. E ele diz que mora na mesma casa com ela, separação de corpos, não dorme junto, né? Ela foi para casa da mãe cuidar da mãe e ali ele está esperando, então, veja bem, irmãos, até na parte do Wagner, se ele errou quando era do mundo, que a gente chama, né, idolatria, e ele se batizou depois e não errou mais, até aí cabe aí a salvação, né? Porque Deus ele deixou o velho homem nas águas do santo batismo. Quem não perdoou ele foi a esposa no passado, quando não era crente também, né? Ele disse que está esperando perdão em nome de Jesus. Será esse é o perdão da esposa? Porque na igreja, né, se ele não errou, se ele não arrumou uma outra, né, porque aí é qualificado aí mais um adultério, né? Mas então fica essa mensagem, irmãos, de reflexão para todos nós. Este é um tema abordado muito bom. Eu vou colocar aqui um áudio, um vídeo, irmãos, para vocês terem a noção desta parte que nós estamos passando para a nossa querida Irmandade. Olha só que interessante. Deus perdoou o adultério de Davi, sim ou não? Perdoou, mas qual foi a colheita? A espada não vai sair da sua casa. Aí Aminon vem e estupra sua própria irmã Tamar. Absalão vem e mata o seu próprio irmão, Aminon. Absalão se deita com as mulheres do seu próprio pai. Absalão começa a usurpar o trono do seu próprio pai. Por que aconteceu tudo isso dentro da família de Davi, pastor? Colheita, irmão, de uma semeadura chamada adultério. Então pense duas vezes antes de você trair a sua esposa. Pense duas vezes antes de você trair o seu esposo. Pense duas vezes antes de você... Irmãos, eu quando pego partes dessas de pessoas de outras denominações, né? Muitos falam, poxa, mas é pastor de outra denominação, deveria ser alguém de dentro da congregação falando isso. Quando eu coloco vídeos e áudios de alguém de outra denominação, é para que todos nós saibamos que lá em outra denominação não é aceito esse tipo de coisa e é pregado contra o adultério. E na congregação não é diferente. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês.
Nós não somos melhor do que ninguém, nós temos que vigiar que o inimigo passa a rasteira mesmo. Isso daí é notório. Irmão, mas veja bem, todas as pessoas que caem em adultério, que pecam, que saem da congregação, estou falando congregação porque é onde nós estamos com foco, nós estamos comentando. Irmãos, às vezes quer até retornar, às vezes até entra dentro da casa do Senhor, né? Retorna, fica ali juntamente, e a Irmandade fica ali até, alguns criticam, mas alguns que não julgam até, né, ali ajuda a pessoa, para a pessoa ficar ali desprezada. Mas você pode ver que a família da pessoa, irmãos, acontece muita coisa. Isso não é porque Deus está com vingança, que o homem tem um livre-arbítrio, né? Mas sim, esse tipo de maldição que cai em uma família por causa de um adultério de um homem, de uma mulher. Às vezes os filhos ficam na maldição, acontece algo com os filhos, e que você vê, fala, meu Deus, por que acontece só isso naquela família? Né? No caso da família de Davi, Absalão, né? Veja bem, ali Absalão queria usurpar o trono do seu próprio pai. Seu pai teve que recuar, sendo um rei, para que não matasse o próprio filho, ver o sangue do próprio filho derramando ali. O que Davi fez para sofrer tanto? Muitos enchem a boca aí na internet, muitos críticos, né? Ah, porque Davi pecou, Davi adulterou. Então, se Davi pecou e adulterou, imagine eu, né? Se encostando nesta parte, indo atrás dos passados, né? Mas pode ver, irmãos, que este é o fruto, é a colheita de quem faz as coisas erradas, irmão. E, irmãos, e nós queremos abordar essa parte porque isso é uma parte que está acontecendo no mundo, irmãos, e no meio dos evangélicos, e por que não no meio da população. O pecado está instalado na terra. Quando você vê uma família, muitos falam muitas coisas ao contrário acontece uma família, chama-se uma família amaldiçoada, que você olha assim, uma desordem total, pai separado da mãe, filho que pende para um outro lado, filho que entra no mundo das drogas, e você vê aquela família ali, e fala, meu Deus, entrou alguma coisa aí nessa família que acabou com tudo, devastou. É o fruto do pecado e é a colheita do mal, irmãos. Por isso, quando nós vê aí uma família bem equilibrada, por mais fraca que seja, todos servindo a Deus, todos ali debaixo das hostes, debaixo da sombra do Onipotente, saindo, né, melhor dizendo, das hostes do mal, né? E podemos ver que por mais fraquinho que seja, mas é uma família que teme a Deus na terra, uma família onde Deus cuida dos nossos, né, irmãos? Eu tenho uma outra, a Irmandade está mandando, irmão, a Irmandade gostou desse conteúdo e está mandando aqui a torta direita, né? E tem que mandar mesmo os comentários. Ó, tem um irmão aqui com o nome de Eliésio, né? A paz de Deus, irmão Paulo, é toda a querida Irmandade. Na minha opinião, o inimigo está destruindo muitos casamentos. Ultimamente, depois que ele até citou a Bruxa da Madonna, a Anitta, que fizeram show no Rio de Janeiro no ano passado, lembram? Foi feito um trabalho fortíssimo, né, de magia, e muitos não vigiaram, e muitos adultérios acontecem mesmo, os espíritos estão soltos. Irmandade, ore mais, vigie, porque o inimigo está rindo e muito feliz com muita separação das famílias e vaidades, etc. Assim como já acontece no mundo todos os dias, em tragédias, porque não é só no nosso meio não, viu, irmãos? O mundo aí está sofrendo, a população que não é crente também sofre. Você vê pessoas aí abandonadas, pessoas que tiram até a própria, né? Vê
dá, né, irmãos? Até faz isso, porque às vezes o marido abandonou. Uma certa ocasião, uma irmã me ligou aqui, disse que ia fazer esse mal, né? Ia tirar a própria, né? E olha só, irmãos, eu tinha ali uma irmã que fazia parceria com a gente, e essa irmã deu uns conselhos para essa outra irmã, e eu falei: irmã, em nome do Senhor Jesus, seu marido que te abandonou vai voltar, diga não para essa voz maligna. E tudo foi fruto de um adultério, que o marido adulterou e saiu de casa e abandonou a irmã. E a irmã não tinha ninguém por ela, sentiu a solidão, amava o marido, não tinha filhos, e o inimigo estava no ouvido da irmã, querendo desgraçar aquela família. E irmã, depois a irmã ligou, disse que ele retornou, né, ali, não sei se houve alguma coisa, mas ficou marcado. Por quê? Por mais que há perdão, né, fica uma coisa manchada, e a espada não sai do lar, irmãos. Fica ali, acontece de tudo naquela família. Acontece de tudo, porque alguém plantou alguma semente do mal, e quem planta mal, colhe mal, irmãos. Isso daí. E o irmão aqui falou aqui, né? Até ele citou um show que fizeram aí, que foi de bruxaria, foi de satanismo, mas nós entendemos que esse espírito está perturbando a terra, está aí colocando os casais em pé de guerra, irmãos, os casais em separações, né? O casal que chegar com separação e chegar para alguém do ministério e falar que estou separando, e o irmão do ministério fala separa, o irmão vai estar errado, ou qualquer um que chegar. Tem que chamar o casal, orar e mandar o inimigo do adultério, né, e mandar por 7 caminhos em nome do Senhor Jesus, irmãos. Olha só, uma outra irmã que mandou, um irmão que mandou esta mensagem para a gente encerrar o vídeo, né, irmãos? Você sabia dessa história? Que o Davi, o mesmo que foi levantado rei, ele mesmo adulterou, pecou, e a maldição entrou em sua casa. Então, pecado, adultério, irmãos, já sabe o que acontece, né? A pessoa paga um preço. Olha só esse outro comentário. Então nós vemos aí, irmãos, a colheita, né? O que acontece. Às vezes, irmãos, quando nós vemos aí alguém vindo e jogando culpa na denominação, jogando culpa em um irmão, em outro, né, irmãos? Hoje em dia é muito fácil a gente jogar culpa em alguém e não assumir os nossos próprios erros, né, irmãos? E a gente observa quando acontece algo com alguém desta natureza, irmãos, a gente observa em que essa pessoa parece uma coisa que fica ali, por mais em que ela volte para a igreja, por mais que ela tenta ali fazer a coisa certa, não errar, não pecar mais, por mais que a gente vê tá firme na igreja ali, mas parece que algo fica marcado, irmãos, e é muito complicado, porque o perdão de Deus vem, mas a colheita vem junto, porque a pessoa, o que faz, ela paga aqui, irmãos. Ela não deixa para pagar, como diz os espíritas aí, né? Pagar em outra vida. Para nós, a única outra vida que existe é a vida morar com Cristo. Mas lá vai entrar os puros de mão e puros de coração. Limpos de mãos e puros de coração, né? Sem pecado, lá não vai ter isso, né, irmãos? Mas o que podemos analisar hoje, irmãos, tanto na congregação que está no Brasil, quanto em outras igrejas que pregam esta prática, que é errado, né? Irmãos, que, veja bem, teve até um comentário de uma irmã aí, perguntando para mim se os irmãos não estão mais colocando doutrina de usos e costumes, de vaidades, batom, né? Ir para praia, colocar bermuda, colocar shorts, né, irmãos? Daí por diante. Que antigamente tinha e agora não está tendo mais. Irmãos, antigamente os irmãos orientavam, né? Tinha um zelo enorme. Mas hoje em dia,
com o aumento da população e com o aumento da iniquidade na terra e com as pessoas e vários processos aí, irmãos, esta parte os irmãos acharam por bem deixar na pessoa, mas permanecer a doutrina da igreja. Jamais a igreja, a congregação cristã no Brasil vai mudar uma doutrina dizendo que está aceitando esse tipo de prática, esse tipo de coisas, que isso daí também contribui para o pecado, para o adultério, né, irmãos? Isso tudo inclui dentro da igreja. O que acontece hoje em dia, a palavra vem, mas vem mesmo na certa, falando os laços que o inimigo põe na vida das pessoas. Então, para nós terminar esse vídeo, tomemos muito cuidado com mensagens, com notícias fraudulentas que vêm aí tentar diminuir a obra de Deus, né? Dizendo que foi a igreja, que a igreja mata, que a igreja não dá oportunidade. Irmãos, está na Bíblia. Vocês podem ver, Davi foi ungido rei e teve que pagar tintim por tintim na sua família, irmãos. Quem sofreu ali foi a família também. Isso daí é colheita. E nós eu peguei um áudio, um vídeo de irmão, de pastores de outra igreja. Porque se eu pegasse da congregação, né, iria falar que é a congregação que inventou isto. Mas não está na Bíblia. E deixo aqui para nossa querida Irmandade, né, que gosta muito de abordar também assuntos como este. O que você acha? Está certo isso? É isso mesmo? Não devemos errar na presença de Deus? Temos que tomar cuidado, né, irmãos? Trair a Deus, trair o nosso cônjuge, irmãos. Santo Deus. Deixa aqui sua opinião e tenha um bom domingo, irmãos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.